Vamos começar com a liberdade religiosa e vou compartilhar com vocês um artigo que li recentemente. Sou um cristão adventista do sétimo dia. Isso significa, entre outras coisas, que guardo o sábado bíblico. Eu contratei um homem para aparar meus campos. Nunca pedi a ele para trabalhar durante o que considero ser o horário do sábado de Deus. Enquanto dirigia minha van para pegar meu amigo, comecei a pensar sobre a situação. Não temos a mesma fé. Nossas visões de mundo são diferentes em várias áreas. Mas e se eu quiser que ele acredite como eu? E se eu pudesse fazer regras rígidas e rápidas que o forçassem a observar meu sábado bíblico? Alguns cristãos bem-intencionados promovem exatamente esse conceito. Eles querem que seu governo apoie seu dogma cristão, dizendo que para tornar nosso país grande mais uma vez, precisamos adicionar força política às crenças religiosas. Virei-me para meu amigo e disse: deixe-me perguntar uma coisa. Essa coisa do sábado em que estou tão focado, e se eu pudesse fazer com que pessoas suficientes em Washington, D.C. vissem as coisas do meu jeito, para convencê-las de que trabalhar no santo sábado de Deus, trabalho que poderia ser facilmente realizado em qualquer outro dia da semana, não só vai contra os ensinamentos da Bíblia, mas é uma atividade criminosa, e se eu pudesse fazer da doutrina do sábado a lei da terra e ter o poder de ditar o que você pode ou não fazer aos sábados, você ficaria bem com isso? Ele pensou por um momento e então balançou a cabeça. Não, ele disse, isso não estaria certo. E eu pressionei, e se por causa do que as Escrituras me dizem sobre como eu deveria viver minha vida, eu convencer os legisladores a ignorar quaisquer direitos civis que você possa ter tido uma vez e exigir que você se comporte da maneira como eu pratico minha fé. Isso seria aceitável? Mais uma vez, meu amigo pensou por um longo momento. Não, ele disse, isso também não seria correto. Religião é pessoal. Nisso poderíamos concordar 100%, e nesse conceito devemos pendurar todas as nossas crenças e todos os dogmas. A prática religiosa é pessoal, não corporativa. As convicções religiosas devem derivar de convicções pessoais. Olhe para o mundo em geral. Ainda estou lendo o artigo. Olhe para o mundo em geral. Na última contagem, há cerca de 4.200 religiões, e cerca de 1/3 delas eram cristãs. Os cristãos baseiam suas crenças na mesma Bíblia que seguramos em nossas mãos quando marchamos para a igreja em qualquer dia que estamos convencidos de que é o sábado. No entanto, nossas religiões podem ser notavelmente diferentes, promovendo visões de mundo que variam muito. Para aqueles que desejam fazer a adesão aos princípios religiosos da lei da terra, a questão deve ser abordada sobre qual religião e qual interpretação da doutrina é aquela sobre a qual devemos construir essas leis. Um pregador de TV? Um político piedoso? O país em que vivo, os Estados Unidos da América, fez um bom trabalho em manter a igreja e o Estado separados. E aqueles que não se dizem cristãos são livres para trabalhar sua própria salvação sem intervenção governamental. A religião é e sempre deve ser pessoal. Essa é a própria essência da liberdade religiosa. Agora, a liberdade religiosa é um grande princípio para se viver em tempos normais e pacíficos, mais ou menos como estamos agora. Mas a realidade é que não vivemos em tempos morais e pacíficos, tempos normais e pacíficos agora. Desde 1947, logo após o alvorecer da era atômica, membros do Bulletin of Atomic Scientists têm lançado o relógio do juízo final. Mostra o que eles acreditam ser o quão perto a humanidade está de se destruir. Desde 1947, ele foi alterado 23 vezes, com o recente reajuste do relógio em 2 minutos para a meia-noite, o que representa um alto nível de ameaça, diz a organização. Em 2017, os líderes mundiais falharam em responder efetivamente às ameaças iminentes de guerra nuclear e mudança climática, tornando a situação de segurança mundial mais perigosa do que era há um ano. Alguns dizem que medidas drásticas precisam ser tomadas ou então, se isso não fosse assustador o suficiente, o que dizer dos asteroides? Os astrônomos estão dizendo que a Terra pode enfrentar circunstâncias potencialmente devastadoras de um impacto de asteroide.
Pior ainda, em um mundo hoje em que viajar através de continentes é tão comum, a capacidade de espalhar doenças é maior do que nunca e mais fácil do que nunca. Surtos de doenças perigosas fazem parte da nossa existência diária e, dadas as circunstâncias certas, podem ameaçar nossa própria existência. A revista Time publicou um artigo de capa em maio de 2017 alertando: "Não estamos prontos para a próxima pandemia." E se os patógenos naturais não forem assustadores o suficiente, os humanos podem fazer um trabalho bem desagradável eles mesmos. A Nuclear Threat Initiative alerta que, grama por grama, as armas biológicas são as armas mais mortais já produzidas. Produzir e transformar agentes biológicos em armas rapidamente é surpreendentemente fácil. Veja, agora a questão real não é se alguma dessas são ou não ameaças críveis. O que importa é apenas a percepção de que alguém pode ser. Deixe que as pessoas temam essas potencialidades e as massas aceitarão quaisquer promessas para salvá-las da morte iminente. Quem, diante da perspectiva de aniquilação nuclear ou qualquer outra coisa, não optaria pela segurança em vez da liberdade? Em caso de emergência, a liberdade fica em segundo plano, e quanto maior a emergência, mais para trás ela fica. Antecipando-se ao que nos espera, o governo dos Estados Unidos tem, acredite ou não, um plano sobre o que fazer em caso de, entre outras coisas, um apocalipse zumbi. Agora você deve estar brincando, certo? Reportagem de notícias. De respostas a desastres naturais a um ataque catastrófico à pátria, o Exército dos Estados Unidos tem um plano de ação pronto para ser usado caso ocorra um incidente, desastres naturais ou um ataque. Também elaborou um plano elaborado caso um apocalipse zumbi aconteça no país. É um documento não classificado intitulado Counter Zombie Dominance, elaborado em 2011 como parte de um programa maior para treinamento geral em relação a qualquer tipo de emergência nacional. O relatório dizia isso, a hipérbole envolvida na escrita de um plano de sobrevivência zumbi realmente fornecia uma ferramenta de treinamento muito útil e eficaz. Em outras palavras, foi considerado uma maneira divertida, vamos falar sobre os zumbis, de lidar com o que poderia ser feito em uma situação de desastre real. E então eles deram aquele título bonitinho. Então foi meio divertido, mas expressando uma grande realidade. Como você lida com uma emergência nacional? As agências policiais nacionais, diz o documento, lidarão com quaisquer ataques até que a lei marcial seja declarada. Até que a lei marcial seja declarada? Esse é o ponto. Em uma emergência terrível, um novo conjunto de leis entra em vigor, e a liberdade estará entre as primeiras vítimas. Agora, significativamente, esse é o e se. Neste momento de relativa paz em que vivemos, as bases estão sendo preparadas para novos conjuntos de leis. Nas últimas décadas, um movimento religioso ganhou amplo poder político com uma agenda claramente definida para desmantelar a cláusula de estabelecimento da Declaração de Direitos e da Constituição, que exige a separação entre Igreja e Estado. Essa proteção constitucional fundamental, que garantiu o direito à igualdade de tratamento de todos os americanos, independentemente de crença religiosa, nunca esteve tão ameaçada em nosso sistema jurídico atual. Desde a confirmação do juiz Brett Kavanaugh pela primeira vez na história, os proponentes desse movimento agora têm peso majoritário na Suprema Corte. E o proponente mais aberto e vocal dessa agenda de cláusula anti-establishment na Suprema Corte tem sido, desde a morte de Antonin Scalia, o juiz Clarence Thomas. Thomas não se desculpa por suas opiniões. Ele se junta a Scalia em opiniões divergentes que rejeitaram explicitamente a doutrina legal bem estabelecida de que o governo deve ser neutro, não favorecendo uma posição religiosa em detrimento de outra. Rejeitando explicitamente essa posição. O juiz Thomas acredita que não é uma violação da Constituição o governo favorecer a religião em detrimento da irreligião ou religiões monoteístas em detrimento das religiões politeístas.
Essa rejeição do princípio de neutralidade governamental em relação a todas as religiões viola quase 200 anos de filosofia política americana. Se a posição declarada de Thomas se tornasse lei, colocaria todas as religiões monoteístas e politeístas, o que são elas? Budistas, hindus e ateus, em desvantagem legal oficial. Eles não teriam os direitos que você, como cristão, tem. E isso os tornaria cidadãos de segunda classe na vida americana. Essa é a visão sem remorso desse indivíduo na Suprema Corte. Ele declarou explicitamente que, em sua visão, a Constituição não proíbe um governo estadual de estabelecer uma religião oficial do Estado. Se a Califórnia quisesse estabelecer uma religião, isso é problema deles e é direito deles. E se você não gosta, mude para outro estado. Ele acredita que a cláusula de estabelecimento dá aos governos estaduais licença constitucional oficial para estabelecer suas próprias igrejas estaduais. Esse é o coração e a alma dessa posição. Thomas se tornou um dos 5 membros da maioria com opiniões aparentemente semelhantes sobre a Suprema Corte. Um olhar cuidadoso sobre as posições expressas de todos os membros conservadores do tribunal nos leva à conclusão de que eles têm os mesmos objetivos básicos: aumentar os direitos de um grupo seleto de cristãos de controlar o discurso religioso neste país e promover os direitos desse grupo à prática religiosa às custas de todos os outros. Mas a história, e estou falando de uma história antiga, demonstra que o estabelecimento do Estado efetivamente destrói o direito de livre exercício de todas as pessoas, mesmo para os membros da maioria. Mas vamos nos afastar das interpretações legais. É isso que está acontecendo em um sentido legal na mais alta corte do país. Vamos nos afastar disso para as bases. As atitudes das pessoas na sociedade, pessoas comuns como você e eu, as pessoas que constituem os cidadãos dos Estados Unidos. Porque, acredite ou não, é daí que o ímpeto virá, não da Suprema Corte, não de um presidente democrata ou republicano para restringir sua liberdade, dos cidadãos comuns dos Estados Unidos. Encontrei um artigo muito revelador sobre esse ponto. As águas estão se agitando mais do que nunca em todas as comunidades americanas. Já faz um bom tempo. Certa tarde, em meados da década de 1980, fiquei surpreso ao ver folhetos curiosos colocados ao lado dos boletins semanais dos cultos na mesa de boas-vindas da minha igreja evangélica local. Enquanto eu folheava o panfleto, ficou claro para mim que alguns indivíduos zelosos tinham assumido a responsabilidade de julgar os méritos espirituais de todos os candidatos esperançosos concorrendo a uma variedade de cargos municipais e estaduais. Os candidatos eram classificados de acordo com a forma como eram percebidos para se alinharem a uma lista de verificação religiosa específica. Alguns candidatos eram sumariamente dispensados porque nenhum cristão consciente poderia votar neles. Outros foram elogiados e calorosamente recomendados. Sim, os sinais de que algo desconfortavelmente poderoso já estava em movimento estavam ressoando na sociedade naquela época e não diminuíram. Frases como maioria moral, coalizão cristã e direita religiosa tornaram-se termos cada vez mais familiares no léxico público. Políticos astutos e estrategistas de campanha foram rápidos em ver os benefícios de cortejar igrejas e comunidades de fé. Por sua vez, alguns líderes religiosos e leigos tornaram-se vulneráveis à atração do poder e influência política. E assim começou a dança. Um romance de compromisso, rotulagem e polarização que acabaria manchando todos os participantes. Boas intenções cobertas pela fraqueza humana e tentações de poder temporal. A fusão de uma agenda nacionalista de fé e política de identidade estava surgindo, enquanto uma parte considerável da comunidade religiosa e políticos astutos brincavam uns com os outros como violinos. O que há de errado com esta imagem? Diante de Pôncio Pilatos, Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo." De qualquer forma, alimentado pela mídia falada, cujos apresentadores podem parecer tanto artistas quanto comentaristas políticos, um curioso híbrido de conservadorismo político e religião evoluiu para manter as ondas do rádio zumbindo em um diálogo intrigante de alarme, frustração, raiva e mantras favoritos.
Indivíduos são rotulados e demonizados enquanto o público devotado é mantido em alerta em um estado constante de irritação e angústia. Uma coisa é certa, essas emissoras conhecem seu público e sabem quais questões polêmicas abordar. Em 2004, o país estava no meio de outra eleição e lembro-me de encontrar amigos casualmente em um shopping local. De repente, mas de forma agradável, a esposa disse do nada: "Não sei como um cristão pode votar em um democrata." Um tanto surpreso com a declaração e sabendo muito bem que durante décadas os cristãos votaram livremente nos democratas ou republicanos, não disse nada. O namoro entre o conservadorismo político e amplas vertentes da comunidade religiosa, alimentado pela retórica da mídia radiofônica, transformou-se em seu próprio tipo de religião. Milhares de jovens cresceram nesse clima instável, com a percepção de que o cristianismo e uma vertente específica de conservadorismo político são a mesma coisa. Um artigo de 1996 disse: "Se Deus nos abençoa apenas como republicanos ou democratas, tanto a política quanto a religião estão em apuros." Na América, de alguma forma, muitos se esqueceram de que o cristianismo não é nem republicano nem democrata. Há crentes em ambos os lados do espectro político. Um artigo recente conta a história mais estranha de como tantos evangélicos perderam o interesse pela decência e como uma tradição religiosa chamada pela graça passa a ser definida pelo ressentimento. O cristianismo é amor ao próximo ou então perdeu o rumo. A hipocrisia, a polarização, o discurso de ódio, a bajulação descarada por influência política e os princípios comprometidos arrastaram o nome de Cristo pela lama. Para quê? Domínio, poder temporal, um lugar no governo, assentos na Suprema Corte, um esforço para criar o próprio reino. Quase voando sob o radar neste clima contemporâneo tenso, estão os objetivos influentes do dominionismo. A ideia teocrática de que, independentemente do campo teológico, meios ou cronograma, Deus chamou os cristãos conservadores para exercer domínio sobre a sociedade, assumindo o controle das instituições políticas. Esta escola de pensamento surgiu na década de 2000 e está essencialmente buscando, por meio da influência política religiosa, construir sua versão de uma civilização cristã na América. Fim da citação por um momento. A base teológica para tudo isso é a crença dispensacionalista evangélica de que nosso trabalho é preparar o mundo para o breve retorno de Cristo para estabelecer seu reino no planeta Terra por 1000 anos. E a América e Israel são os principais atores no drama. Temos que colocar os dois a bordo, reconstruir o templo e garantir que isso aconteça. A grande controvérsia distorcida, meus amigos, não a real. De volta ao artigo. Considere a Nova Inglaterra colonial nos anos 1600 e os cidadãos infelizes no Pelourinho presos em troncos de madeira na praça da cidade como punição por faltas à igreja, ou o indivíduo que poderia ter sua língua perfurada por uma broca de metal por repetidas transgressões de profanidade. Esse era um curioso senso de piedade e justiça transmitido pelos primeiros colonos que haviam fugido da intolerância religiosa na Europa. Ou considere um Roger Williams doente escapando pelas florestas de inverno, carregado de neve da Nova Inglaterra. Ele respeitava a consciência individual. Para Williams, uma religião forçada não era religião nenhuma. As tragédias que ocorrem quando religião e poder político se unem mancham as páginas da história. Todas as pessoas, não importa seus sistemas de crença, raça ou convicções políticas, sangram o mesmo. A humanidade em relação aos outros é pisoteada quando os mortais brincam de Deus. Não reconheço o Cristo infundido no atoleiro político-religioso de hoje. Ele não tem nenhuma semelhança com o Cristo do Novo Testamento. Esse Jesus é obscurecido pelas lutas políticas religiosas de poder de hoje. Meu ponto aqui, ele disse neste artigo, não é derrubar indivíduos ou partidos políticos, mas alertar que ao tentar estabelecer um terreno moral em nossa nação, podemos estar afastando as pessoas de Deus. É quase como se esse ramo moderno
moderno tivesse marcado o nome de Cristo no cristianismo, a ponto de muitos seguidores de Jesus sugerirem que os crentes usem termos diferentes de cristão ou evangélico, isso se torna quase uma palavra ruim. Isso é trágico. A palavra evangelho significa boas novas. O verbo grego evangelizo significa trazer boas novas, as boas novas da salvação em Cristo. O partidarismo político tem prejudicado a capacidade do evangelicalismo de perseguir o que deveria ser o cerne de sua missão: compartilhar as boas novas do Evangelho. Um jovem crente declarou: "Sinto que estou em uma batalha constante com meu pai para simplesmente lembrá-lo de que os negros pobres são pessoas. Os muçulmanos que fogem da Síria são pessoas e têm valor e dignidade inerentes como filhos de Deus." Em abril de 2017, o proeminente apresentador de talk show egípcio Amir Abdeb ficou sem palavras depois de assistir a um colega entrevistar uma viúva cristã copta, cujo marido tinha acabado de ser morto em um ataque terrorista. A mulher em luto falou do agressor em palavras que chocaram o apresentador e milhões de pessoas nas ondas do rádio. "Estou dizendo a ele," ela disse, "que Deus o perdoe e nós também o perdoamos." É difícil odiar aos pés da cruz. Eu reconheço Jesus. Por favor, devolva minha religião. Artigo muito importante. Mas para entender esse movimento do qual estamos falando, temos que voltar 150 anos. Bem na época em que o Adventismo estava se formando, outro evento religioso importante estava se desenrolando, bem na época em que estávamos nos tornando uma igreja, oficialmente, durante a Guerra Civil. O do desenvolvimento e formação da National Reform Association. National Reform Association. Sua missão declarada era tornar o cristianismo a religião legal da terra por meio de emenda constitucional. Aqueles que formavam a National Reform Association disseram que o pecado original da nação era deixar Deus fora da Constituição. Esse pecado eles sustentavam, fazia concessões à escravidão e Deus estava punindo a nação por meio da guerra civil por não incluí-lo na Constituição. E esse movimento agora, que começou há 150 anos, vem ganhando força nas próximas décadas. E alguns deles começaram a promover a legislação dominical. Ellen White dedicou um capítulo inteiro em Fundamentos da Educação Cristã, que compartilhei com vocês no ano passado, ao perigo do envolvimento político. A T. Jones teve que ir ao Congresso para falar sobre a lei dominical que estava sendo promovida naquela época. Um século depois, esse movimento foi revivido e está ganhando a lealdade de muitos cristãos sinceros. Agora, como tudo isso impactou a Igreja Adventista do Sétimo Dia? História fascinante no livro de Esdras. Pegue sua Bíblia. Esdras, capítulo 4. Os israelitas estavam reconstruindo seu templo e sua cidade após o cativeiro babilônico. Perto deles estavam alguns samaritanos. Agora, quem são esses samaritanos? Eles eram o produto do casamento entre pessoas que tinham sido transportadas para Israel pelos assírios e do casamento entre esses colonos pagãos com o remanescente de Israel que tinha sido deixado em Israel. Eles alegavam adorar o Deus verdadeiro adorando ídolos. Então aqui está a história. Capítulo 4, versículo 1. Agora, quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os filhos do cativeiro construíram o templo ao Senhor Deus de Israel, então eles vieram a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixe-nos construir com vocês, pois buscamos o seu Deus como vocês fazem e sacrificamos a ele desde os dias de Esar-Adom, rei de Azer, que nos fez subir para cá. Mas Zorobabel e Jesua e o resto dos chefes dos pais de Israel disseram-lhes: Vocês não têm nada a ver conosco para construir uma casa ao nosso Deus, mas nós mesmos juntos construiremos ao Senhor Deus de Israel, como o rei Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Seus vizinhos mais próximos estavam oferecendo ajuda.
Vocês são um povo pequeno. Vocês não conseguem fazer tudo sozinhos. Nós os ajudaremos. Nós adoramos a Deus também. E eles foram recusados. Por quê? Por causa de Deuteronômio, capítulo 7. Vamos lá. Os últimos conselhos de Moisés ao seu povo antes de ele ter que deixá-los pela morte. Deuteronômio capítulo 7, começando com o versículo 2. E quando o Senhor teu Deus as entregar diante de ti, tu as ferirás e as destruirás totalmente. Não farás aliança com elas, nem mostrarás misericórdia para com elas, nem farás matrimônio com elas. Não darás tua filha a seu filho, nem tomarás sua filha para teu filho. Abra no capítulo 14, mesmo livro, Deuteronômio 14, versículo 2. Porque tu és um povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, acima de todas as nações que há sobre a terra. Veja, Zorobabel sabia o que Moisés tinha dito. Zorobabel entendeu esses avisos. Eles tinham acabado de retornar do cativeiro por ignorar esses avisos. 70 anos de cativeiro. E isso teria trazido a idolatria de volta ao povo que estava reconstruindo o templo. Eles tiveram que escolher entre uma aliança muito útil e a obediência a Deus. E eles se recusaram a entrar em uma aliança com idólatras. Na década de 1950, nossos líderes foram abordados por nossos vizinhos teológicos que também acreditavam na autoridade das Escrituras e na breve vinda de Jesus Cristo, mas rejeitavam as reivindicações do quarto mandamento. Eles disseram aos nossos líderes que os cristãos realmente tinham julgado mal os adventistas, os chamado de seita, e que isso não deveria ter acontecido. E eles se ofereceram para nos ajudar a provar que éramos cristãos genuínos. Eles ficaram ao nosso lado como amigos e irmãos para nos dar credibilidade mais uma vez no mundo cristão. Profetas e Reis, página 570 e 571. Não são os inimigos abertos e declarados da causa de Deus que mais devem ser temidos. Aqueles que vêm com palavras suaves e discursos justos, aparentemente buscando aliança amigável com os filhos de Deus, têm maior poder para enganar. E especialmente hoje, enquanto a história da terra está se fechando, o Senhor requer de seus filhos uma vigilância que não conhece relaxamento. Mas, aparentemente, nossos líderes não leram Esdras 4, ou Deuteronômio 7, ou Profetas e Reis. Aceitamos com gratidão a ajuda que nossos amigos evangélicos nos ofereceram. Ajustamos alguns de nossos ensinamentos para atender às suas exigências e lá estamos nós. Não somos mais rotulados como uma seita. Funcionou. Em vez de rejeitar a oferta, como Ezra fez, unimos-nos ao mundo cristão evangélico e temos enfrentado controvérsias e caos desde então. Tudo bem. O que isso tem a ver com Desmond Ford ser um liberal? O que isso tem a ver? Depois da década de 1950, houve muito debate sobre se havíamos feito a coisa certa. E alguns líderes se opuseram ao livro Questões sobre Doutrina. Eventualmente não foi reimpresso. Então, no final dos anos 1970, um respeitado professor da Austrália apareceu em cena nos Estados Unidos e se tornou um acadêmico requisitado em seminários e acampamentos pelos Estados Unidos. Desmond Ford estava causando um grande impacto em nossa compreensão da justificação pela fé. Agora, Desmond Ford, posso dizer por conhecimento pessoal, definitivamente não era um liberal. Em resposta a essa pergunta, Desmond Ford era um liberal? Absolutamente não. Ele acreditava na autoridade total das Escrituras. Ele citava Ellen White com frequência. Ele era um defensor do dia de sábado. Ele era um forte reformador da saúde. Ele vivia os padrões mais altos que você poderia encontrar. Ele acreditava em uma vida santificada. Ford era um evangélico conservador.
Ele construiu sobre os alicerces dos nossos compromissos na década de 1950 e expressou melhor do que ninguém antes dele as características essenciais do Evangelho evangélico. Quais são essas marcas registradas? Nós nascemos pecadores. É assim que é. Não podemos evitar o pecado. Jesus Cristo não tinha uma natureza como a nossa, tentado o tempo todo. Sua natureza era perfeita. Justificação é o único requisito para a salvação, não santificação. E ninguém será sem pecado antes da segunda vinda de Cristo. Esses foram os marcos do Evangelho evangélico com os quais concordamos durante a década de 1950. Meus amigos, temos muito mais a temer do mundo cristão evangélico do que jamais teremos do mundo liberal. O mundo liberal. Os liberais, eles negam a criação em 6 dias. Levou milhões de anos. Eles não gostam dos escritos de Ellen White. Não queremos nos incomodar com eles. Às vezes, eles promovem os direitos gays. Tudo bem. E não é isso que queremos. Mas os evangélicos são muito parecidos conosco. Eles pensam como nós. Os evangélicos que compartilham nossos valores são os que estão se unindo à Igreja Católica agora. Eles são os que gostariam de legislar a moralidade. Eles são os que quebrarão a separação entre Igreja e Estado. O Evangelho evangélico, observe isso cuidadosamente, o Evangelho evangélico apela ao lado liberal do adventismo. A santificação não é tão importante assim. A ausência de pecado é impossível. Não temos nada a ver com vindicar o caráter de Deus ou apressar a vinda de Cristo. Os padrões são todos baseados na cultura. O Evangelho evangélico alcança a parte liberal do adventismo, mas a política evangélica apela ao lado conservador do adventismo. Eles também se opõem ao aborto, eles se opõem à homossexualidade, eles enfatizam os 10 mandamentos. Eles querem que cristãos sejam eleitos para cargos públicos para que este mundo, esta nação, possa ser uma nação melhor. Eles gostam de rádio e mídia conservadoras. Eles são muito parecidos conosco. Eles compartilham nossos valores. Desmond Ford era um evangélico conservador, nunca um liberal. E suas crenças estão sendo promovidas nos mais altos níveis do adventismo hoje, como testemunham os 4 livros que compartilhei com vocês no ano passado. Se você ainda não teve a oportunidade de ouvir, adquira o DVD Desafios da Verdade ou acesse o site que tenho disponível. Ford está tendo muito mais impacto no adventismo agora do que quando estava vivo. Suas visões estão destruindo o próprio propósito e missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para a qual fomos chamados à existência como o remanescente que produziria os 144 mil. Evangélicos conservadores, nossos amigos oferecendo-se para nos ajudar, estão na vanguarda para promover a união entre Igreja e Estado nos Estados Unidos da América, o que resultará na formação da imagem da besta e na aplicação da marca da besta. E os adventistas conservadores estão cada vez mais simpáticos às suas visões políticas. Essa é uma das coisas mais perigosas que estou vendo hoje acontecendo diante dos nossos olhos. Tudo bem, o que faremos neste ponto? Eu montei uma pequena apresentação para meio que colocar tudo isso em foco. Primeiro de tudo, vamos identificar a posição adventista sobre coisas como inspiração de pensamento. A Bíblia é inspirada não verbalmente, mas por pensamentos e conceitos, e tem autoridade total. Então essa é a visão adventista como sempre a tivemos. Salvação é tanto justificação quanto santificação. Não apenas justificação, mas ambas juntas antes que alguém seja verdadeiramente salvo. Profecia é um método consistente de salvação ao longo da história e Israel não é significativo para ela. Qualquer coisa que eles estejam fazendo lá não tem relevância para o tema profético da Bíblia. É um método de salvação por meio do desenvolvimento histórico. Criação em 6 dias, curta idade da terra.
segunda vinda, um retorno literal, nenhum arrebatamento secreto e o milênio será no céu. Mais um. Verdade na sociedade, liberdade religiosa para todos e verdade promovida somente pela persuasão. Somente pela persuasão. Isso é adventismo, meus amigos. Isso é entender o que os adventistas acreditam. Agora, vamos dar uma olhada na posição liberal em todos esses pontos e na posição evangélica. A questão que vamos abordar é: qual é a diferença entre o que os evangélicos acreditam e os cristãos liberais acreditam? E como tudo isso se relaciona com o adventismo do sétimo dia? Tudo bem. A Escritura, na posição liberal, é culturalmente dependente. Não é tudo o que pode ser aplicado hoje. Algumas coisas foram ditas a uma cultura local por pessoas que viveram naquela cultura e você não pode fazer uma aplicação direta à sociedade hoje. Simplesmente não se aplica. A posição evangélica é inspiração verbal. A Bíblia é verbalmente inspirada, não apenas inspirada pelo pensamento, e tem autoridade total. Qual dessas duas opções você prefere se tivesse que fazer uma escolha? Salvação, posição liberal, é graça baseada no amor. E a maioria terá certeza da salvação porque é graça e é amor. E não vamos muito além disso. Enquanto a posição evangélica é que todos são condenados no nascimento e foram salvos pela justificação, não pela santificação. Ok? Profecia. A posição liberal. Profecias se aplicam localmente. Ah, sim, eu falei sobre Israel e falei sobre Babilônia, mas acabou bem ali. E eles eram palpites espirituais humanos. Eles eram bons adivinhadores. E eles acertaram a maior parte. Enquanto a posição evangélica é o dispensacionalismo, estamos vivendo em uma dispensação. Eles estavam no Antigo Testamento, a dispensação das obras, e agora estamos na dispensação da graça. E muito em breve as regras mudarão. Será a dispensação de Cristo governando na terra. Todas as profecias do Antigo Testamento devem ser literalmente cumpridas, incluindo as de Israel, restaurando-os ao poder e derrotando os inimigos ateus ao redor deles. Todas elas devem ser cumpridas. Criação, posição liberal, evolução teísta, aconteceu ao longo de muitos milhões de anos. Posição evangélica, criação em 6 dias, idade curta da Terra. Segunda vinda, posição liberal, sem retorno em breve, melhoria gradual da sociedade, vai melhorar, vamos aprovar boas leis e as coisas vão dar certo. A posição evangélica, retorno liberal após o arrebatamento secreto. O reino milenar de Cristo. É para isso que tudo está sendo preparado. É o reino milenar de Cristo nesta terra. E a América e Israel são cruciais para isso. Verdade e sociedade, posição liberal, unidade por meio da diversidade. Todas as visões têm igual valor. Lembra do pós-moderno de que falei? Todas as visões têm o mesmo valor, enquanto a posição evangélica, a liberdade religiosa para os cristãos, o dominionismo e a moralidade podem ser impostos por meio de legislação. Essa é a diferença entre o cristianismo liberal e o cristianismo evangélico. E Desmond Ford não era um liberal. E nossos acadêmicos não são liberais. Bom, a posição evangélica desses dois, se você tivesse que escolher entre esses dois, qual você escolheria? Bem, não. Se você tivesse que escolher, eu escolheria a posição evangélica. Isso é muito mais satisfatório do que qualquer tipo de liberal que sabe o que está acontecendo. E então a posição evangélica é o que vem diretamente para o adventismo desde a década de 1950 e está dominando nossa teologia e nossa política. Sim, temos política na Igreja Adventista do Sétimo Dia, acredite ou não. Agora, tendo olhado para essas coisas novamente, vamos voltar ao que os adventistas realmente acreditam. Então vamos verificar.
Acreditamos na autoridade total da inspiração do pensamento. Acreditamos que tanto a justificação quanto a santificação são necessárias. A profecia é um método de salvação ao longo da história, não o dispensacionalismo, e Israel não é significativo para o cumprimento da profecia. A criação é uma terra de curta duração, segunda vinda, retorno literal, nenhum arrebatamento secreto, o milênio será passado no céu. Verdade e sociedade, liberdade religiosa para todos, verdade promovida pela persuasão, nunca pela legislação, nunca por eleger as pessoas certas para o cargo. Então espero que isso deixe um pouco mais claro sobre o porquê de o evangelicalismo ter persuadido muitos adventistas de que é uma coisa boa, porque está tão perto, mas não é a mesma coisa. Não é adventismo, não é aquilo em que nossos fundadores o construíram, não é aquilo em que podemos acreditar hoje, as visões evangélicas. E eles, por serem tão parecidos conosco, como os samaritanos, que são tão parecidos com os judeus que retornam, podem ser nossos inimigos mais mortais. De longe. Esse é o perigo extremo que vejo agora na igreja adventista. Agora, de onde você acha que o movimento em direção à imagem da besta vai vir em todo esse cenário? Você acha que os liberais que acreditam que todos vão ser salvos e que as coisas estão indo bem e que este será um mundo melhor e todas as outras coisas, você acha que eles vão pressionar muito por leis dominicais? Não. De jeito nenhum. Eles não vão falar sobre isso. Então, o que vou mostrar a seguir é o que a inspiração nos diz sobre onde o movimento para estabelecer a união igreja-estado e negação da liberdade religiosa vem de. Está no livro O Grande Conflito. Você notou isso? Como o cordeiro falará como um dragão. Essa se torna a questão. Este cordeiro que Deus estabeleceu, como ele falará como um dragão? Então aqui vamos nós. Estas são todas das páginas 443 a 445 e 592. As igrejas protestantes não católicas, as igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma ao formar alianças com poderes mundanos manifestaram um desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. E as igrejas protestantes. E novamente não virá das igrejas protestantes liberais. Virá daqueles que farão a América certa e garantirão que a moralidade seja colocada no centro da vida americana. Um desejo de restringir a liberdade religiosa. Estas são todas citações destas várias páginas. Então a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Não a apostasia do governo, não a apostasia da Suprema Corte, não a apostasia do presidente, mas a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. E novamente, isso virá daquele grupo que realmente acredita na Bíblia e realmente acredita no breve retorno de Cristo. A Bíblia declara que antes da vinda do Senhor existirá um estado de declínio religioso semelhante ao dos primeiros séculos. Estamos vendo isso hoje? E isso, uma grande parte disso, está vindo do lado liberal do cristianismo, um declínio de valores religiosos. Estamos vendo isso ao nosso redor. E então agora essa coisa toda está entrando em jogo, onde haverá um impulso para deixar tudo ir. Todos têm o direito de acreditar no que acreditam. Pós-modernismo. E isso causará uma reação, não é? Há anos que há nas igrejas da fé protestante um sentimento forte e crescente em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrina. Durante anos, diz ela, nas igrejas da fé protestante, um sentimento forte e crescente de uma união baseada em pontos comuns de doutrina. Bem, adivinhe, os evangélicos têm estado na vanguarda da união com o movimento católico em certos pontos em que todos concordam, e nós simplesmente ignoraremos todo o resto. Ignoraremos o fato de que um é baseado em obras e o outro é baseado na graça. Esqueça isso. Nós apenas falaremos sobre pontos comuns de doutrina. Acreditamos na moralidade. Acreditamos em etc, etc. E assim, novamente, a força vem do lado religioso.
Para garantir tal união, a discussão de assuntos sobre os quais todos não concordavam, por mais importantes que fossem do ponto de vista bíblico, da Bíblia, deve necessariamente ser dispensada. Então não vamos falar sobre nossas diferenças. Estamos realmente todos na mesma página. Estamos tentando fazer com que o Senhor volte mais rápido e, portanto, simplesmente não falaremos sobre diferenças essenciais. O ministério dos evangélicos, entenda bem a palavra, das denominações protestantes evangélicas não é apenas formado sob uma tremenda pressão de medo meramente humano, mas eles vivem, se movem e respiram em um estado de coisas radicalmente corrupto e apelando a cada hora para cada elemento mais básico de sua natureza para abafar a verdade e dobrar os joelhos ao poder da apostasia. Esses são nossos vizinhos evangélicos amigáveis. É disso que se trata, ter isso sendo colocado agora dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tanto no aspecto teológico quanto no político. É disso que estamos nos tornando amigos. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, unindo-se em pontos de doutrina que são mantidos por elas em comum, influenciarão o Estado a impor seus graus e sustentar suas instituições, então a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana e a imposição de penalidades civis sobre os dissidentes resultará inevitavelmente. Por favor, observe em todas essas declarações, leia-as você mesmo, em todas essas declarações, o ímpeto não virá de pessoas seculares, não virá nem mesmo de cristãos liberais que meio que estão tudo bem, virá daqueles que acreditam na Bíblia e estão lá todo domingo. E estão adorando a Deus e se preparando para um arrebatamento secreto. É daí que virão as principais igrejas dos Estados Unidos. E é daí que, acredite ou não, o evangelicalismo está tendo influência na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A imagem da besta representa aquela forma de protestantismo apóstata que será desenvolvida quando as igrejas protestantes buscarem a ajuda do poder civil para a execução de seus dogmas. Essa é a imagem da besta, meus amigos. Não é a Suprema Corte decidindo algo. Eles vão concordar com isso. O presidente vai concordar com isso. Não importa qual partido. Mas o ímpeto virá do protestantismo apóstata, onde buscam o poder civil para fazer cumprir seus decretos. Corrupção política, ela diz corrupção, observe as palavras, está destruindo o amor pela justiça e o respeito pela verdade. E mesmo na América livre, governantes e legislaturas, a fim de garantir o favor público, seus amigos, cederá à demanda popular por uma observância dominical que imponha a lei. É daí que virá o empurrão para a imagem da besta. Virá do lado do cristianismo que acredita 100% na Bíblia, que acredita ter total autoridade sobre nossas vidas hoje. E a menos que a América concorde com isso, fracassaremos como nação e não prepararemos Jesus para seu retorno. Essa pressão agora está sendo absorvida pelo pensamento adventista do sétimo dia no nível político. Os adventistas conservadores não estão comprando o lado liberal. Não estamos comprando os erros de Desmond Ford. Mas estamos comprando os erros que estamos lendo aqui. É isso que eu queria compartilhar com vocês enquanto terminamos este último. Desmond Ford era um liberal? Não, ele não era. E não temos que temer tanto assim sobre os liberais. O que temos que temer agora é nosso envolvimento teológica e politicamente com um movimento que destruirá os Estados Unidos da América e sua liberdade religiosa. Provavelmente a coisa mais perigosa que já vi na minha vida. Tudo bem, eu queria compartilhar isso com vocês porque isso está no fundo do meu coração agora e precisamos abrir os olhos, ver o que está acontecendo ao nosso redor, teológica e politicamente, ambos um pacote para diferentes grupos de pessoas.